Olha, nesse vídeo eu vou estar comentando um artigo que eu publiquei recentemente para o Instituto Liberal, um artigo intitulado O Extermínio da Existência Pública. Eu quero de vez em quando estar trazendo alguns artigos para comentar aqui, justamente porque o objetivo do canal é atingir um público cada vez maior, de repente um público que eu não consigo alcançar com os artigos, né? Então no caso com a informação, com a argumentação escrita, de repente eu consigo atingir com a argumentação por meio do vídeo, tá? De qualquer forma eu vou deixar, como eu já disse, o link aqui e eu convido todos para ler, até para ter uma noção mais completa, né? No artigo eu sempre vou analisar com maior profundidade, até por uma questão de tempo. Mas o que eu trago para o artigo é o seguinte: o máximo que o Estado autoritário pode fazer contra o indivíduo, contra o cidadão, dentro de uma série de coisas, porque o Estado pode torturar, o Estado pode exilar, o Estado pode prender injustamente, mas a coisa mais grave que o Estado pode fazer, o máximo, é tirar a vida, é matar, é exterminar, seja de forma informal, né, ou formalizado por meio de uma legislação autoritária, né, por meio de uma pena capital, em um país não democrático, no caso. Esse é o ponto máximo, porque depois de cessar com a existência do indivíduo, claro, o Estado ainda pode, ainda assim, tentar corromper a imagem e a honra mesmo depois da morte. Mas em termos de dano ao indivíduo, existe um limite físico que é a própria existência física. E é um argumento nesse artigo que o Brasil não está, apesar de todas as críticas que a gente tem feito, não há registros no Brasil hoje, né, de torturas ou de extermínio ou algo do tipo, né? Apesar de nós criticarmos um Estado de coisas autoritário, uma juristocracia associada com um executivo que também tem uma veia autoritária muito forte, não há qualquer indicativo de que esteja ocorrendo no Brasil esse tipo de violação, né? E que culmine ou na tortura física ou que culmine, né, no extermínio literal, né, físico da pessoa. No entanto, o que existe no Brasil, que foi possibilitado, e, como sempre, né, uma inovação que veio da caneta de Alexandre de Moraes, que a propósito, no vídeo anterior que eu publiquei tratando sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra ele, eu afirmei que é uma aplicação muito adequada, porque ele, de fato, ele merece ser qualificado como um violador dos direitos humanos. E esse vídeo aqui eu demonstro um dos pontos pelos quais eu considero ele um violador dos direitos humanos. Então, o que foi permitido com esse estado de coisas inaugurado lá com o inquérito das fake news de 2019, né? Teve a relatoria do Alexandre de Moraes. Uma das ferramentas que tem sido adotado assim sistematicamente é o banimento de pessoas de redes sociais. Você banir, não mandar retirar uma postagem, não. Você banir a pessoa da rede social, você proibir-la de usar a rede social. Não tem parâmetro legal nenhum. Não tem um argumento isso no artigo. E aliás, de repente você pode estar assistindo, você pode estar pensando, não, mas é claro que tem, porque isso é permitido. Então, por gentileza, abra aí o Google, abra o ChatGPT e pergunte ali, né, qual artigo do Código Penal, o que na legislação brasileira permite o banimento de perfil de rede social. Coloca aqui no comentário, por gentileza. Se você conseguir fazer isso, eu não estou falando de jurisprudência, não estou falando de decisão judicial, estou falando de legislação. Se você conseguir mostrar onde que está na legislação brasileira a possibilidade de banimento de perfil, eu tiro esse vídeo daqui do ar. Eu tiro do ar. Só que vocês não vão encontrar, porque não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Isso é uma invenção da cabeça do Moraes que foi mantida ali pelo STF numa sucessão de decisões. E nessa mesma semana,
depois de eu publicar o artigo, antes de eu gravar esse vídeo, o Barroso acaba de dar uma entrevista dizendo que porque o banimento de 3 perfis, né, foram muito mais do que isso, de 3 perfis é um preço pequeno a se pagar pela manutenção da democracia. Há que se perguntar, inclusive, que democracia frágil essa nossa, né, que precisa de banimento de perfil, e que 3 perfis só, se esses perfis não fossem banidos, a democracia ia acabar. Né? O fato é que estar nas redes sociais, no mundo de hoje, no mundo contemporâneo, é um pré-requisito para você conseguir participar do debate público, especialmente se você é político, mas não só se você é político. Então, quando você bane a pessoa das redes sociais, não só isso, aí eu cito uma sucessão de casos no artigo, eu não vou detalhar todos aqui, mas eu falo no caso do Felipe Martins. Felipe Martins ele foi multado simplesmente por aparecer no vídeo do advogado dele, sem falar nada, ele estava no fundo do vídeo. Né? Ele foi multado por causa disso, ele não pode nem aparecer. Jornalistas, né, como Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, né, que estão banidos das redes sociais no Brasil, né, no caso do Constantino, por exemplo, ele mora nos Estados Unidos, né, e mais recente as decisões contra o Bolsonaro, aí foi, chega a ser um duplo pensar, porque o Moraes fez uma segunda decisão, meio que explicando a primeira, em que ele diz, não, Bolsonaro nunca foi proibido de dar entrevista, ele pode dar entrevista, a entrevista só não pode ser publicada. Quer dizer, pode ser publicada lá no jornal físico, que ninguém vai ler, mas se o jornal, se o Bolsonaro dá entrevista lá para o jornal público, jornal físico, né? E alguém replica isso na internet, ele pode ser preso porque ele está usando de terceiro para publicar nas redes sociais. Então, o objetivo é muito claro, impedir essas pessoas que se tornam objeto desse tipo de medida arbitrária e ilegal, porque não existe no ordenamento jurídico brasileiro, impedir que elas participem efetivamente do debate público, que elas tenham uma existência pública. E o negócio vai tão longe que nessa última decisão mesmo contra o Bolsonaro, quer dizer, contra o Bolsonaro, mas foi contra toda a população e contra a imprensa. Porque proibiu que toda a imprensa brasileira replicasse qualquer tipo de comentário, qualquer coisa que o Bolsonaro tenha falado hoje ou venha falar no futuro, como no passado. É como se a figura dele ela tivesse que ser ignorada. Então, por exemplo, o jornal que vai lá e publica um vídeo antigo dele, em tese, poderia esse jornal sofrer uma sanção, bem como o próprio Bolsonaro sofreu uma sanção. E a questão aqui, eu estou usando o Bolsonaro como exemplo, que é o caso mais recente. A questão, mas é porque o Bolsonaro, eu não gosto dele. Eu também não gosto do Bolsonaro. A questão é essa. Gostar por gostar, eu também não gosto do Felipe Martins. A questão também não é essa. A questão é que essas pessoas estão sendo alijadas da vida pública. E aí eu volto à questão inicial. O máximo que o Estado ditatorial pode fazer seria cessar a existência física da pessoa, justamente para que ela não possa ser alguém que vai questionar, ser alguém que vai se levantar contra o regime. Mas no Brasil, essa juristocracia consolidada está atingindo o mesmo efeito sem cessar a existência física do indivíduo. Porque isso também seria um ponto que eu imagino que eles não iriam, espero, né, não queriam transpor, né? Mas você consegue o mesmo efeito banindo toda a existência pública. A pessoa não pode ter rede social, a pessoa não pode dar entrevista, né? E se um terceiro, teve um caso de um senador da República, que ele estava proibido de usar rede social, ele usou na sua prerrogativa parlamentar a tribuna do Senado, proferiu críticas a Alexandre de Moraes e coisa e tal. Alguém filmou e botou lá no Twitter. Tanto o perfil que botou foi derrubado, quanto ele foi multado em R$50 mil. Então o senador, no atributo da sua função, usando a tribuna do Senado, é muito claro a motivação política. É muito claro que não se quer que essas pessoas
e aqui os alvos são, nesse caso, todos de direita, amanhã podem ser de esquerda, a gente não sabe, né? Mas não importa, não importa quem é. A questão é que indivíduos, cidadãos estão sendo impedidos de participarem, e mais do que isso. Você pega, por exemplo, o caso como o Felipe Martins, que está sofrendo, foi vítima de um dos abusos mais grotescos, né? Ele foi preso por uma viagem que desde o primeiro momento a defesa dele provou que não aconteceu, né? Então, ele e outros são alvos, são achincalhados na imprensa, apesar dos inquéritos serem às vezes sigilosos, são achincalhados. Ah, porque são golpistas, porque participaram do golpe, coisa e tal. E eles não podem se defender publicamente. A imagem deles não importa se você acha que eles são inocentes ou não. Eles não podem sequer se defender publicamente. E na esfera que, em tese, eles poderiam, que seria no judiciário, o devido processo legal não é respeitado. Por quê? Estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal, não deveriam, porque muitos deles não têm prerrogativa de foro, e não tem, as defesas não têm acesso integral aos autos, né? É o que o STF manda para eles e pronto, eles se viram com aquilo ali. Então, chega a ser um estado assim desleal, porque a imagem da pessoa é destroçada, a honra da pessoa é destroçada, ela não pode se defender. Isso não se faz nem com o pior criminoso da face da terra, não se faz. E olha que o Brasil tem uma grande quantidade de criminosos que inclusive davam entrevistas. A Suzana Richthofen, entrevista para o Gugu, o maníaco do parque, né? Uma série de criminosos que deram entrevistas e que apareceram publicamente. Mas nem com criminoso condenado, criminoso da pior espécie, você faz isso. Quem dirá com pessoas que sequer condenação têm. Então é o aniquilamento, eu chamo e também outro termo que eu uso no artigo, aniquilamento imaterial. Porque você está aniquilando não o indivíduo, mas a ideia, o indivíduo como um ente participativo do debate público. Isso é inadmissível, isso, né? Não tem lugar em um país que se reputa democrático. Se você gostou desse conteúdo, convido você para se inscrever no canal, para curtir esse vídeo, compartilhar, comentar o que você achou. E muito obrigado por assistir.